Olá, o meu nome é Pedro e esse vídeo faz parte do meu trabalho do estágio supervisionado de ensino médio do meu curso de Ciências da Religião. Bom, nesse vídeo, intitulado de Conhecimentos Budistas para o Controle da Ansiedade, será abordado um pouco sobre a religião do budismo, as suas origens, práticas e como essa religião pode auxiliar no controle de alguns problemas psicológicos, como ansiedade, insônia, estresse, enfim, entre outros. Bom, por que abordar esse tema? Nos últimos anos, foi notório o aumento exponencial de dispositivos eletrônicos, redes sociais e tecnologias no dia a dia das pessoas. Essas tecnologias, elas trouxeram enormes benefícios para a população. Porém, o uso excessivo dessas redes sociais, dessas tecnologias, elas causam diversos problemas, como ansiedade, estresse, insônia e até mesmo depressão. Isso devido ao uso descontrolado dessas tecnologias. E esse vídeo ele tem o intuito de auxiliar os alunos do ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio ele já é um período bastante desgastante para muitos alunos, porque o conhecimento ele é abordado de forma mais aprofundada ao longo dos 3 anos do ensino médio e também existe uma pressão para que os alunos escolham uma carreira universitária e também no último ano existe o período do processo seletivo de vestibular, enfim, outros concursos em que o aluno vai optar por seguir uma carreira. Então é um período de bastante estresse. Então esse estresse que já é comum do período somado com com o uso excessivo das redes sociais pode estar causando aí é, diversas dificuldades para os alunos. Então um aluno ele pode ter um desempenho escolar bastante reduzido, bastante prejudicado, também o seu desempenho nos vestibulares, outros concursos podem ser prejudicados por conta da ansiedade, enfim, desses problemas psicológicos. Então, falando a respeito do budismo, o budismo é uma religião que surgiu na Índia aproximadamente no século VI a.C. e é uma religião que para muitos pode ser entendida como filosofia, outros entendem como religião, mas de uma forma geral ela pode sim ser entendida como uma religião, até mesmo é, os dois. O budismo ele surgiu quando Siddhartha Gautama, que é também conhecido como Buda, ele atingiu um estado de iluminação. Então, a palavra Buda, antes que da gente falar um pouco mais especificamente sobre a religião, ela significa aquele que atingiu a iluminação e não se refere a um Deus, a um santo, a um anjo ou nenhuma coisa nesse sentido. É sim um título daquele que atingiu a iluminação. Então, lá no século VI a.C., o Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ele pertencia a uma classe de guerreiros, de governantes, e ele era um príncipe. Então ele vivia basicamente dentro do seu castelo, com muitos serventes, com muita serventia ao seu dispor em todo momento, e, e ele vivia só nesse meio. Mais ou menos quando ele estava com os seus 29 anos, ele saiu pela primeira vez do castelo e teve o contato com a pobreza. Então, a partir desse momento, o Buda começou com certos questionamentos sobre o que realmente importa, etc. Então, ele saiu do castelo em busca de autoconhecimento e de iluminação. Paralelo a isso, existia na Índia a religião comandada pelos Brahmanes, né, com os livros sagrados Vedas. E e para as pessoas terem contato com o divino, com as escrituras, e esse contato espiritual, elas dependiam diretamente dos sacerdotes. Então o Buda também questionava isso. Será que para eu ter contato com Deus eu preciso ter o intermédio dos sacerdotes? Então isso levou o contato com a pobreza e essa religião que existia na Índia na época levou o Buda a diversos questionamentos. Então ele através de práticas meditativas, buscando o seu interior, contemplar e ligar-se a si mesmo, né, conhecendo a si próprio, ele conseguiu chegar no estado de iluminação. Bom, então o budismo ele tem uma série de passo a passo, digamos assim, uma série de ensinamentos de como
viver a vida de uma forma mais serena e tranquila. E o que eu tenho aqui para falar é que uma das técnicas utilizadas pelo budismo é a meditação. A meditação é uma das técnicas utilizadas por diversas linhas espirituais, por diversas religiões, não é exclusivo do budismo. E a meditação ela tem um uso. A meditação ela tem um potencial muito grande que ela pode ser desenvolvido na pessoa. Então, bom, a meditação, a princípio, quando a gente fala de meditação, a gente já imagina um Buda, né, sentado na posição de lótus e com, com aquela posição rígida, né, de bastante dificuldade até para se posicionar. Mas não, a meditação ela pode ser feita de diversas maneiras. Não existe só uma maneira de meditar, e é isso que eu queria falar para vocês também. A meditação ela pode ser feita sentado, em pé, caminhando, se alimentando, até mesmo mencionando mantras, que são palavras positivas. Enfim, tem diversas técnicas. E a meditação ela traz diversos benefícios para as pessoas. Então já foi comprovado que no âmbito de saúde ela reduz hipertensão, reduz problemas cardíacos, reduz estresse. Aí no campo mais espiritual ela traz um desenvolvimento maior de empatia. E na psicologia um aumento de concentração, diminuição de depressão, ansiedade. Enfim, é uma técnica muito assim, importante, milenar e que traz diversos benefícios e é super simples de fazer. Bom, então como começar a meditar? Hoje, apesar do uso das tecnologias, né, trazerem certos malefícios, mas eles também trazem muitos benefícios. Então hoje existem diversos aplicativos com meditações guiadas que auxiliam as pessoas a começar esse processo de meditação. Então, um aplicativo, por exemplo, que eu tenho usado, que é muito bom, chamado Meu Vivo, que é um aplicativo bem intuitivo, bem fácil, e um outro é chamado Sativa, que tem diversos mantras, meditações guiadas, mas as meditações são guiadas em inglês. O Meu Vivo é em português. Um outro ensinamento do budismo é que as pessoas devem aproveitar o tempo presente. E isso é bastante importante devido à nossa sociedade ansiosa em que busca-se ser bastante prestativo todo o tempo, busca-se fazer diversas atividades e muitas vezes ou a gente está pensando no passado, nos erros que cometemos, ou no futuro, nos diversos compromissos que teríamos que fazer para atender as demandas do dia a dia. Então o budismo ele preza muito essa serenidade de compreender o que está acontecendo com o ser humano no momento. E isso é muito interessante, pode ser muito importante também para os alunos aí nesse processo no ensino médio. E um outro ensinamento do budismo é também conhecido como o caminho do meio. O caminho do meio foi um dos ensinamentos deixados por Buda em que a pessoa deve viver um caminho modesto, ou seja, nem muito pouco e nem um extremo, sempre o caminho do meio. Então isso pode ser aplicado aos alunos no sentido de moderar tanto no uso das redes sociais, não é para abolir, mas enfim, é para usar de forma consciente, racional, usar a seu favor, ao favor de lazer quando necessário, porque todos devem ter o lazer, mas também usar assim de forma racional e não excessiva, obsessiva, porque isso pode estar causando diversos transtornos e que já foi comentado. Mas o Buda ele traz esse ensinamento do caminho do meio, que é um caminho sereno e sem extremismo, né? Então, como bibliografia, eu recomendo o livro Que é Budismo, que está aqui, do Geraldo Peçanha, se você quiser se aprofundar no que é o budismo, nos seus ensinamentos. Esse é um livro muito bom. E também um outro livro que eu li chamado do Daniel Goleman, A Arte da Meditação. Esse autor ele é um renomado médico, psicólogo, fez doutorado na Universidade de Harvard, ele estuda meditação, fez diversos experimentos com a meditação, então eu recomendo esse livro. Então esse vídeo ele é um vídeo bem curto para apresentar um pouco para vocês o que é o budismo, de forma bem sucinta, tá? O budismo
tem muito mais coisa por trás, e falar um pouco da meditação e de algumas técnicas. Então, muito obrigado.